Seja bem-vindo ao podcast Esperança, com leitura devocional no livro do Apocalipse. Hoje, iniciamos a leitura das 7 cartas enviadas às igrejas da província da Ásia. Essa província romana estava localizada a oeste, na região costeira do que agora conhecemos como a Turquia. As 7 cidades mencionadas estão em tal ordem que um mensageiro poderia visitá-las sequencialmente, uma após a outra. São mensagens com um contexto específico para cada igreja local. Mas assim como as cartas aos Tessalonicenses ou aos Coríntios, as 7 cartas têm valor permanente e universal, falando com igrejas contemporâneas de São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Lisboa, Liverpool ou Moçambique. Elas apresentam um padrão básico. Dirigidas ao anjo da igreja, o pastor, para que seja lida para toda a comunidade. Escritas pelo próprio Jesus, que se apresenta e em seguida tece elogios e críticas às igrejas e as convida a uma transformação para que recuperem sua identidade, vitalidade e relevância para seus contextos. Ao final, é dada uma promessa ao que vencer, demonstrando tanto a expectativa como a certeza de que as igrejas, com Jesus, são sempre vitoriosas. A primeira carta é escrita para a igreja de Éfeso. Dentre as 7 cidades, é a mais próxima da ilha de Patmos, onde está João, mas também é considerada a metrópole da Ásia. Portanto, muito provável que o evangelho alcançou diversas cidades ao redor por meio do testemunho dos cristãos de Éfeso, que foram discipulados por Paulo a partir de sua 3ª viagem missionária, quando o apóstolo permaneceu na cidade por 2 anos e meio. Nessa carta, Jesus se apresenta como o Senhor da Igreja, porque tem em suas mãos as 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros. Como Senhor da Igreja, perceba que ele a ama. Ele também conhece intensamente a Igreja e por isso pode apresentar elogios e críticas, sempre na intenção de reavivar a Igreja, de restabelecer a esperança e produtividade nas igrejas. Jesus elogia Éfeso por seu trabalho árduo, uma igreja ativa e ocupada no serviço de Deus e aos homens. Foi também elogiada por sua persistência. A cidade era conhecida pela presença de diversas religiões e ídolos, um dos grandes centros de adoração ao imperador romano. Lembre-se que foi lá que houve grande disputa com os cristãos por conta da diminuição do comércio de estátuas, miniaturas em prata, da deusa Ártemis, ou também conhecida como Diana dos Efésios. A despeito de um ambiente complicado, a igreja não negou a Cristo e se manteve fiel. A terceira virtude apontada por Jesus foi quanto à sua doutrina saudável. Em Atos 20, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que lobos ferozes iriam penetrar no meio da igreja e não iriam poupar o rebanho. Jesus diz aos cristãos de Éfeso que eles puseram à prova os que se diziam apóstolos e descobriram que eram impostores. Veja o que diz Inácio de Antioquia sobre a pureza doutrinária dessa igreja ao escrever a ela no 2º século. Todos vocês vivem de acordo com a verdade, e nenhuma heresia existe entre vocês. Certamente, vocês nem mesmo ouvem alguém que fala qualquer coisa que não diga respeito a Jesus Cristo. Ao final, Jesus apresenta uma única crítica. Contra ti, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Como compreender que uma igreja ativa, persistente diante das lutas e que mantém sua fidelidade à doutrina pode ser taxada de que abandonou o primeiro amor? Se não fosse o próprio Jesus a escrever a carta, é preciso dizer que qualquer outro teria dificuldade de olhar para essa igreja e identificar que nela falta amor. Suas credenciais são as melhores possíveis. No Antigo Testamento, Deus compara Israel muitas vezes à sua noiva, mas a nação se torna infiel, indo a outros deuses. Parece não ser esse o caso de Éfeso, pois ela rejeita falsos deuses e falsos ensinos. No Novo Testamento, Paulo diz aos coríntios que deseja apresentar a igreja como uma virgem pura
e teme que ela seja enganada pela astúcia da serpente, como Eva foi enganada. Também parece não ser esse o caso diante de uma igreja persistente. Tudo indica que, diante de tanto trabalho, lutas e persistência na fé, a igreja se cansou. Abandonou seu chamado inicial de viver e refletir o noivo em sua própria vida. A vida da igreja se tornou uma rotina exemplar, mas sem a essência do amor cristão como marca de cada atividade e de sua fidelidade doutrinária. Jesus chama essa igreja ao arrependimento e retorno às primeiras obras, um retorno aos primeiros anos de sua vitalidade cristã. Ao vencedor é oferecida a vida eterna, a participação na árvore da vida. Uma igreja viva em Cristo vive com Ele para sempre. O amor de Jesus pela igreja é diligente. O amor de Jesus pela igreja se reflete em profundo amor pelos perdidos para que façam parte da família, da casa de Deus, da noiva, da igreja. Uma igreja sem esse amor torna as suas atividades em puro ativismo. Uma igreja sem esse amor por Jesus transforma sua persistência em um coração duro e frio. Uma igreja sem esse amor mantém a pureza doutrinária, mas deixa de viver sua identidade missionária oferecida pelo noivo à igreja. A igreja é a anunciadora da esperança para um mundo perdido. Como igreja, precisamos ser essa comunidade de esperança, de amor, de manifestação da graça de Deus. Uma comunidade luz do mundo, que sinaliza o reino e uma nova maneira de viver. Sejamos ativos, sejamos persistentes, mantenhamos nossa saúde doutrinária, mas sem abandonar o primeiro amor, o vigor missionário, a alegria em fazer parte de uma comunidade de salvos disposta a alcançar não salvos para desfrutarem da mesma alegria e do mesmo amor.